Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje iremos refletir sobre a última série dos livros proféticos, a saber, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel e Daniel, que diz respeito aos profetas do sexto e quinto séculos, que vai dos anos 539 até 443, sob a hegemonia do Império Persa. Utilizaremos como principal referencial teórico o livro do Raymond Brown, Entendendo o Antigo Testamento, do Dillard e Longman, Introdução ao Antigo Testamento, e do Werner Smith, Introdução também ao Antigo Testamento. Então vamos para a análise do primeiro livro, que compõe aí o terceiro grupo dos profetas literários, conforme a classificação de Peter Levitz. Então, segundo Werner Smith, abre aspas, Ageu atua em Jerusalém em uma época pós-exílica, depois do povo hebreu retornar cativo de Babilônia e regressar à sua pátria, à sua cidade natal. No segundo ano do governo do rei persa Dário I, por volta de 520 a.C., e ele atuou poucos meses apenas. Né? O profeta Ageu, que se dirige aos antigos judaítas que haviam permanecido no país após uma leva ser levado ao cativeiro babilônico, como também aos que retornaram do exílio babilônico. Né? Então, embora Ageu analise a situação geral com sobriedade, com muito equilíbrio, com suas perguntas e exortações, chega à seguinte conclusão. Veja bem, a reconstrução da casa de Deus tem prioridade sobre a melhoria das próprias condições de moradia. Então o povo retorna cativo da Babilônia e, consequentemente, o interesse de cada um deles foi ajeitar o seu barraco, o seu teto. Porém, Ageu aqui estimula o povo a que dê prioridade à construção do templo do que das suas próprias casas no particular. Conforme Ageu capítulo 1, versículos 4 e 9. Pode conferir também 2 Samuel 7:2. O Espírito de Deus também está com a obra. Ageu faz questão de reforçar no seu capítulo 2, versículo 5, né? E no capítulo 1, versículo 13, de sorte que ela terá êxito. Então, pelo fato do Espírito de Deus estar com a obra, esta reconstrução da casa de Deus obteria sucesso e êxito. Né? Então, quando Deus está no negócio, seja qual de acordo com a sua vontade, as coisas vão bem. Né? Então, de fato, né, Ageu tem sucesso com seu apelo ao povo. A obra inicia logo em seguida, conforme Ageu capítulo 1, versículo 12 em diante, e tem continuidade. Ageu 2, 1 em diante, Esdras 5, 1 e capítulo 6, 14. Ageu incentiva o comissário persa Zorobabel e o sumo sacerdote Josué a reconstruírem o templo. Ageu 2:2 em diante e Ageu 1, versículo 1 e 12. Em suma, conforme diz certo autor, Ageu se preocupa sobretudo em impulsionar os deveres dos exilados que retornaram de Jerusalém ou regressaram a Jerusalém, em particular quanto à reconstrução do templo. Então, a reconstrução do templo é o foco central deste livro profético, entendendo esta mensagem central, essa questão central que perpassa os capítulos, nós conseguimos entender a mensagem profética de Ageu, sempre sobre a iluminação, inspiração do Espírito Santo. Afinal, foi este mesmo Espírito que inspirou também
os profetas para que escreveste esta mensagem. Agora vamos ao livro de Zacarias. Conforme aponta mais uma vez Smith, pouco tempo depois de Ageu, talvez apenas 2 meses depois, surge Zacarias. Portanto, os contextos dos livros são praticamente os mesmos. Que atua pelo menos 2 anos mais tempo que o seu antecessor, por volta de 520 a 518 a.C. Pode conferir Ageu, capítulo 1, versículo 1, e pode comparar Ageu, capítulo 1, versículo 1, com Zacarias, capítulo 1, versículo 1 e 7:1. Zacarias retoma temas de seus precursores proféticos. Tá? Então, como o seu antecessor Ageu, o foco era o templo, como ele atuou um pouco depois também, o foco será também esta reconstrução do templo, ou seja, a dedicação de Deus a Jerusalém, tá? A dedicação de Deus a Jerusalém. Segundo tema-chave, o retorno da diáspora, o retorno do povo de Israel da Babilônia para Jerusalém, a sua cidade natal, e a condução da construção do templo. Mais uma vez, essa questão do templo é central. E por isso que estamos estudando estas séries aqui, separado dos outros grupos anteriores, que contextos diferentes, épocas distintas, diferentes. Agora, Malaquias, tá? A atuação de Malaquias ocorreu no período do Império Persa, né? Desses livros que eu acabei de dizer, Império Persa, escrito entre 475 e 450 a.C. Para Baldwin, que é desta coleção aqui da cultura bíblica, né? Tem uma série de livros que eu já indiquei na primeira videoaula deste assunto dos livros proféticos, né? Ele disse: Malaquias, abre aspas, Malaquias e seus contemporâneos viveram em um período de espera, em que nada acontecia e Deus parecia ter esquecido do seu povo, que sofria de pobreza e da dominação estrangeira na pequena província de Judá. Então, o pano de fundo histórico, econômico, cultural era de pobreza e dominação estrangeira. Para agora Werner Smith, né, Malaquias tem a missão de combater abusos. Que tipos de abusos? É o que vamos ver. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 em diante. Em qual período? No segundo templo que foi reconstruído, que discutimos aí um pouco minutos anteriores, né? Sobre a reconstrução do templo, e depois deste templo pronto acontecem algumas barbaridades dentro deste templo, abusos, né? Pois bem, então a promessa de eleição e salvação segue a acusação de que, veja bem os tipos de abusos, de que os sacerdotes não ofereciam sacrifícios de forma correta. Com isso, Malaquias retoma a crítica profética contra os sacerdotes, né? Tem uma série aqui de citações, Oséias 5:1, Isaías 28:7, Jeremias 2:8 e outras, né? Levando muito a sério, porém, a correta execução do culto como forma de obediência respeitosa a Deus. Então, depois da reconstrução do templo, agora no livro de Malaquias, a atenção volta não mais para a construção, mas para o culto que acontecia dentro deste templo que foi reconstruído. Então a preocupação era litúrgica, era cultica, tá? E assim por diante. Então, a gente vai chegar lá. De acordo com Raymond Brown, os sacerdotes ofereciam sacrifícios imperfeitos,
qualquer animal doente ou coxo servia. Malaquias capítulo 1, versículos do 6 ao 13, sendo que as recomendações de Levítico é muito clara a respeito de quais animais deveriam ser sacrificados, animais que não tinham nenhum defeito e assim por diante. Né? E aí o Raymond Brown diz: que modo absurdo de tratar o rei generoso, de tratar um rei generoso, que traz de volta o povo para a sua terra natal, permite a reconstrução do templo, e aí depois os sacerdotes não retribui, não é grato a Deus por tudo que lhe aconteceu. Né? Pois bem, o profeta se dirigia a esses sacerdotes corruptos, como uma palavra de admoestação severa. Malaquias 2, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. E os lembrava daquilo que Deus pretendia que os sacerdotes fossem, ou seja, um homem de amor reverente, Malaquias capítulo 2, versículos do 4 ao 5, de fala proveitosa, né, e caráter inculpável. Essas características que devem também, agora aplicando para a atualidade, encontrar naqueles que ocupam um cargo, claro, na vida de todos os cristãos, de todos os seres humanos, principalmente daqueles que ocupam cargos de liderança. Né? Então os sacerdotes nos dias de Malaquias estavam levando as pessoas à iniquidade. Né? Malaquias capítulo 2, versículos do 8 ao 9. Por consequência, o povo estava se corrompendo. Então houve um lapso moral gigantesco na época de Malaquias. Segundo Dillard e Longman, né, citando aí Kaiser, né, então de acordo com esses autores, Kaiser mostrou que muitos dos problemas enfrentados por Malaquias são muito semelhantes às questões éticas em Neemias. Ele lista 5 delas, veja bem, 5 delas. São, primeiro, o que estava acontecendo? Casamento mistos. Né? Malaquias 2, capítulo 11 ao 15, sendo que Deus abominava os casamentos mistos. Né? Segundo, fracasso do dízimo, Malaquias 3, do 8 ao 10, e Neemias 13, do 10 ao 14. E terceiro, nenhuma preocupação em guardar o sábado, Malaquias 2, versículos do 8 ao 9, capítulo 4, versículo 4, também pode encontrar em Neemias 13, 15 ao 22. Quarto, sacerdotes corruptos, Malaquias capítulo 1, versículos dos 6 ao 2 e 9. Pode conferir também Neemias 13, do 7 ao 9. E por último, problemas sociais, conforme o pano de fundo de outros profetas que também relatamos aqui. Aí diz assim a referência de Malaquias 3,5. Serei testemunha veloz, né, contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que desfraudam o salário do jornaleiro. Veja que em quase todos os contextos houve opressão contra os pobres, e oprimem viúvas e órfãos, e torcem o direito estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Então esse é o problema social como pano de fundo. E Brown, né, sugere que Malaquias, abre aspas, Malaquias reitera o importante tema profético. Qual é o tema principal? Que Deus não aceita sacrifícios daqueles cujas vidas eram impuras. E aí ele diz, culto sem amor era mero ritualismo vazio, sem sentido, e isso ofendia a Deus. Vou repetir mais uma vez, culto sem amor era mero ritualismo vazio, sem sentido, e isso ofendia a Deus. Então vejamos, Deus, ele requer de nós que oferecemos a ele um culto racional, que tem a ver com todo o nosso ser ser entregue
a Deus como sacrifício vivo, tem a ver com o nosso estilo de vida, tem a ver com o nosso exemplo como cristão, tem a ver com as nossas atitudes em nossos relacionamentos cotidianos, tem a ver com honestidade, tem a ver com valores honestos, tem a ver com vida cheia de bondade e misericórdia, uma vida sem fraudar o próximo, uma vida de amor ao próximo, uma vida de benignidade, de mansidão, de fé, de temperança. Tudo isso faz com que nós, agindo desta forma, prestamos um culto vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida em sacrifício, nosso ser em sacrifício, que não se resume apenas a quatro paredes, mas a toda a nossa vivência, a todos os nossos relacionamentos, que devem ser relacionamentos pautados pelos valores cristãos ou humanos. Então vamos para o contexto de Joel. E este livro em específico nos dá algumas orientações e alguns caminhos possíveis para nós agirmos na atualidade em tempo de Covid-19. Vejamos bem. De acordo com Smith, Joel, filho de Petuel, deve ter estado bastante próximo de Malaquias e provavelmente atuou por volta do ano 400 ou no século IV a.C. A palavra profética é ocasionada agora. Por qual motivo Deus levanta Joel para profetizar? Qual o pano de fundo? O que estava acontecendo que levou Deus a usar o profeta para profetizar a nação de Israel? A palavra profética foi ocasionada por uma grave praga de gafanhotos, a qual devastou praticamente todas as terras de lavoura de Judá. Em consequência disso, houve uma enorme crise econômica, uma enorme crise social, pessoas passando fome, porque eles viviam do que a terra produzia. Vejamos a crise que ocorreu por conta desta praga do gafanhoto que levou, por consequência, a economia à bancarrota. Vejamos como esta fase se parece um pouco com a nossa, guardada as devidas proporções, porque são contextos diferentes. Então, detalhe, aponta Raymond Brown. Joel viu tudo isso não como uma monstruosidade circunstancial ou infortúnio natural, mas como juízo de Deus. Então foi esta leitura que ele fez desta praga do gafanhoto, e precisamos de discernimento também para entender este contexto atual que estamos vivendo. Sem teoria conspiracionistas, mas discernir os tempos sob a ação e atuação do Espírito Santo de Deus. Então, o profeta, veja as medidas que o profeta tomou para conter esta praga do gafanhoto, essa espécie de vírus que alastrou nas terras e causou uma devastação total nas lavouras. Então, qual foi a atitude do profeta? Então, o profeta clamou ao povo que reservasse tempo para o jejum, a fim de ter tempo para oração e arrependimento. Vejamos, nós somos convocados na atualidade a erguer o clamor em favor da nação. Mas não só isso, mas o principal, se arrepender. Se arrepender. Aqui está o ponto-chave, se arrepender com o coração sincero, se arrepender de verdade das nossas barbaridades que cometemos dia após dia, se arrepender dos nossos maus caminhos,
para que ele venha ouvir o clamor do povo e sarar a terra que está devastada. Pois bem, então Deus convida, né, conforme Joel 2,13, a rasgar o coração e não as vestes. Agora abre aspas aqui, citando ainda Raymond Brown. Se quisermos experimentar a misericórdia restauradora de Deus em nossas vidas e em nosso contexto maior, Brasil e no mundo, precisamos levar a Ele nosso sincero arrependimento. Pois Deus é misericordioso, amoroso e justo. Joel 2,13. E não só nos perdoará, como ajudará a remir a situação desta praga do gafanhoto e também ajudar a nos remir desta situação que estamos vivenciando na atualidade. Tirando algo de bom dessa devastação e tristeza, tirando algo de bom desta praga do gafanhoto, tirando algo de bom deste vírus do Covid-19, que tem assolado vidas e vitimado muitos. Que Deus console os corações dos familiares e amigos que perderam vidas numa das maiores crises sanitárias que o mundo já vivenciou. E que Deus restaure o Brasil, trazendo saúde e prosperidade em nome de Jesus. Então esta promessa de restauração da terra, da nação de Israel, é uma promessa maravilhosa, mas condicional. Como assim condicional? Dependia do arrependimento sincero do povo de Judá para Deus sarar a terra. Como outros profetas, ele acreditava que Deus, em última análise, precisa intervir, uma citação direta, tá, do Raymond Brown. Como outros profetas, ele acreditava que Deus, em última análise, precisava intervir nos acontecimentos do mundo. E essa intervenção dramática, soberana, era conhecida por eles como o dia do Senhor. Agora, analisado o contexto deste livro de Joel, passamos para a análise do contexto e motivação da mensagem do livro de Daniel. Então, o livro de Daniel, agora é o último livro desta série, porque foi escrito por volta de 165, né? O último livro do Antigo Testamento a ser escrito, embora não esteja como último, mas em sua ordem de escrita, processo escriturário, foi o último a ser escrito. Então, o livro de Daniel está situado no contexto de profunda perseguição, no qual Antíoco Epífanes, camarada cruel, avassalador, cerca de 167 a.C., aboliu o culto a Javé e tentou helenizar o judaísmo à força. Coisa rara de outros impérios. Os outros impérios, eles tinham mais um interesse econômico sobre as nações. Mas este Antíoco Epífanes, ele fez o que quase ninguém fez em impérios anteriores, que é tirar a liberdade de culto do povo de Israel. Então proibiu o culto a Deus, a Javé, e tentou helenizar o judaísmo à força, e o povo judeu não aceita isso. O povo judeu é um povo judeu que tem orgulho do Deus que servia e de suas tradições, e jamais aceitava submeter as suas tradições e costumes, jamais eles aceitavam subverter melhor as suas tradições e costumes, né? Jamais. É por isso que nesse período surgiu várias guerras
né? Guerras sangrentas, porque o povo judeu resistiu a esta tentativa de helenização. Pois bem, então nesta época difícil e atribulada, né, de tentativa de boicotar o culto a Javé, né, e nisso estava em perigo a própria sobrevivência da fé judaica, né? E foi nesse contexto que Daniel escreveu o seu livro por volta de 165. Com qual objetivo ele escreveu, né, nesse período tão massacrante, violento, que Antíoco Epifânio tentou impor a cultura deles para os judeus, né? Então, o objetivo foi dar esperança de que em um futuro próximo Deus mudará o curso dos eventos. Embora o massacre estava grande, embora a opressão imperial estava grande, mas a mensagem de Daniel era uma mensagem de esperança de que Deus mudaria em breve o rumo da história do povo judeu. Então que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Até a próxima.